Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos aí começando mais uma aula do nosso seminário de formação. Ok, vamos aguardar o pessoal chegando aí. Olá, pessoal, boa noite. Aula 40. Nós estamos aí nesse seminário de formação católica com a proposta da gente fazer uma visão panorâmica na doutrina da igreja, ok? Nós vamos abordar várias temáticas aí relacionadas à doutrina católica, o creio, o Pai Nosso, já vimos bastante coisa, esta é a aula 40. Então, uma introdução à doutrina da igreja, uma introdução à teologia católica. Então, quem deseja estudar a teologia da igreja, quem deseja aprofundar a sua fé, esse seminário vem para isso, trazer esse aprofundamento, tá, meus irmãos? Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, então, para beber da palavra do Senhor. Estamos aqui para beber desses ensinamentos de uma forma voltada à espiritualidade. Então, não se trata só de eu passar aqui conhecimentos, mas se trata desses conhecimentos gerarem algo em nós. Então, a proposta é a gente realmente beber dessas riquezas da igreja e elas venham acrescentar na nossa espiritualidade, na nossa vida, ok? Na nossa vida de família, na nossa vida pessoal, na nossa vocação. Então, o objetivo aqui não é só um estudo intelectual, mas é uma formação que venha de encontro às nossas necessidades também de conhecimento de Deus, de fé e de espiritualidade, ok, meus irmãos? Nós estamos vendo os sacramentos, meus irmãos, sacramento, grandiosidade dos sacramentos. Então, recomendo aí quem não viu, ver os vídeos anteriores dos sacramentos. Sacramentos são algo essencial na nossa vida com Deus, ok? E hoje nós vamos falar o último sacramento que a gente vai meditar. Quem não viu os anteriores, veja. Ah, sim, na quarta-feira passada, o Facebook censurou a página do Evangelizar Nossa Missão, ok, pessoal? A página aí com mais de 1 milhão de curtidas foi censurada. Nós não podemos publicar nada, a equipe não pôde publicar nada na quarta-feira passada. E eu recebi uma notificação aqui hoje de que a nossa página está impedida de algumas coisas. Então, meus irmãos, infelizmente as páginas católicas estão sendo perseguidas, tá? Então eu recomendo a vocês que é, entrem no link, tem um link que eu botei aí, pessoal, mais informações. Lá eu apresento o seminário de formação católica e lá eu coloco o link do YouTube, ok? Então assina o meu canal, assina o YouTube, aciona o sininho para que vocês recebam esses vídeos. Se caso no Facebook a gente sofrer alguma, infelizmente, bloqueio aí, vocês têm o YouTube. Lá também tem o Telegram. A gente tem um canal no Telegram só do seminário, ok? O canal Se Foca, né? É uma abreviatura, né, de Seminário de Formação Católica, mas também pedindo, é uma forma de bem-humorada de falar que a gente precisa colocar foco no estudo da doutrina da igreja. E eu criei também um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, então não vai dar para ninguém ficar comentando, onde lá eu boto avisos de que a aula vai começar e etc. Então, quem quiser tem esses canais aí, o WhatsApp, Telegram e YouTube, tá? Tem o Instagram meu, que eu tô aqui gravando ao vivo, né? Pessoal aqui do Instagram, e tem aqui no Evangelizar Nossa Missão. Meus irmãos, o sacramento do matrimônio. Nós vamos pegar então o Catecismo da Igreja Católica, ok? Vocês estão vendo aqui que eu estou num ambiente diferente, eu estou na casa da Cida e do Milton. Já louvo a Deus e agradeço aí pela disponibilidade, ok? Já vamos rezar por eles aí. E hoje nós vamos falar sobre um sacramento especialíssimo, o sacramento do matrimônio. Acredito que a maioria que está aqui, que está vendo esse vídeo, né, tem um chamado a esta vocação. Poucos são sacerdotes, né? Alguns ainda não contraíram o matrimônio,
mas a maioria tem essa vocação. Então esse sacramento, ele é essencial neste momento que estamos vivendo, onde nós precisamos resgatar os valores familiares, resgatar aquilo que Deus quer. O que é o casamento segundo o coração de Deus? Então, meus irmãos, este é um dos sacramentos que mais necessita de formação, mais necessita da gente meditar, refletir, ok, meus irmãos? Por quê? Porque nós somos falhos e a gente precisa entender como que é a dinâmica do matrimônio, que é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo com as suas problemáticas, com as suas dificuldades que a gente precisa saber lidar. E Deus, na sua palavra, Deus na sua igreja coloca armas maravilhosas para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, preste atenção aqui porque eu tenho certeza que este ensino vai lhe ajudar muito. Você que é casado, você que está querendo casar, ok? Está querendo namorar. Em primeiro lugar, vamos ver no parágrafo 1601, né? Logo quando o catecismo começa a falar, ele diz assim: aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, os filhos, né? E foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo nosso Senhor. Então, o casamento já existia, mas Jesus pega o casamento e eleva à dignidade de sacramento. Meus irmãos, isso é de uma grandiosidade que hoje a gente vê a sociedade casando, separando, mas poucos são os cristãos que sabem que não se trata de um casamento comum como o ateu casa, o budista, o hinduísta, enfim. No sentido para o cristão, é algo muito mais elevado o sacramento do matrimônio. Tem uma força muito mais poderosa aí por trás. E alguns que falam mal da igreja, falam sem saber do que é a doutrina da igreja, falam que a igreja, casamento para a igreja tem que ter filho, só pode ter sexo se tiver filho. Não, é uma mentira, né? Aqui o casamento só serve para ter filho. Não, a igreja nunca disse isso, né? Aqui você vê, é ordenada ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole dos filhos. Então já começa abrindo aqui, falando que a coisa é bem mais profunda do que o que se diz por aí na mídia, o que se diz por aí na cultura. Então vamos abandonar um pouco esses blá blá blás que a gente ouviu e ouve por aí, e vamos tentar ouvir a voz do Mestre, ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz da igreja, né? Ele diz assim, o catecismo: a Sagrada Escritura abre-se com a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus, e se fecha com as núpcias do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo de 7 a 9. Olha que lindo isso, meus irmãos. A Bíblia abre a palavra de Deus falando de um casal, falando de um casamento, falando de Adão e Eva, e fecha falando do casamento do Deus Todo-Poderoso com a humanidade, a Jerusalém Celeste, um matrimônio espiritual, as núpcias do Cordeiro, uma simbologia gigantesca da união de Deus com os homens, simbolizada no sacramento do matrimônio. É algo extraordinário. É porque Deus não vê como pouca coisa o matrimônio, não. É algo muito grandioso para Deus o sacramento do matrimônio. É muito grandioso para Deus. De um extremo a outro, a Escritura fala do casamento e de seu mistério, e de sua instituição, e do sentido que lhe foi dado por Deus da sua origem e do seu fim, das suas diversas realizações ao longo da história da salvação, das suas dificuldades provenientes do pecado e da sua renovação no Senhor, na nova aliança de Cristo e da Igreja. Então perceba que Deus fala das dificuldades,
né, das lutas, da origem, do objetivo do casamento. É algo grandioso demais. Nós vamos ver aqui como que é grandioso que Deus vê o casamento. Continua o Catecismo, 1603. A íntima comunhão de vida e de amor conjugal que o Criador fundou e dotou com suas leis é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu no curso dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Essas diversidades não devem fazer esquecer os traços comuns e permanentes. Ainda que a dignidade desta instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza, existe, contudo, em todas as culturas, um certo sentido da grandeza da união matrimonial. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Meus irmãos, o catecismo, então, agora aqui, ele cita a Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II. Presta atenção nessa frase, olha aqui, presta atenção nessa frase, que essa frase é profética. A salvação da pessoa e da sociedade humana. Você quer que os homens se salvem? Você quer que a nossa sociedade se salve? O Brasil se salve? Você quer que o mundo se salve? Você quer que a Europa se salve? Os Estados Unidos se salve? Você quer que o mundo se salve? A sociedade humana se salve? Saia da lama? Olha o que diz. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Está estreitamente ligada com a harmonia da família, com a harmonia do casal. Olha o que está dizendo para nós o Concílio Vaticano II, o Catecismo da Igreja Católica. Eu me lembro da Madre Teresa de Calcutá, que um jornalista virou para ela falando da guerra e tal, o que é preciso fazer, né, para que haja paz no mundo. O jornalista perguntou a Madre Teresa de Calcutá, acho que alguns já ouviram isso. Ela virou para o jornalista e falou: meu filho, vá para a sua casa e ame a sua família. Olha que as palavras proféticas de Madre Teresa de Calcutá. Você quer que haja paz no mundo? Volta para a tua casa e ama a tua família. Então, meus irmãos, a família é a menina dos olhos de Deus. A família é algo grandioso para Deus. Ai daqueles que atacam as famílias. Ai daqueles que tentam destruir a família. E hoje nós temos uma máquina política, uma máquina gigantesca ideológica, querendo destruir a instituição, tal como Deus a fez, homem e mulher e filhos, a família, o sacramento do matrimônio, meus irmãos. Então, é neste momento dramático da história que nós precisamos restaurar a harmonia conjugal, restaurar a harmonia familiar. E aqui, meus irmãos, cabe todo o esforço possível da gente evangelizar mais, da gente ajudar os casais que estão com problemas, porque não é fácil ser família, não é fácil ser pai, não é fácil ser marido, não é fácil ser mãe, não é fácil ser esposa, não é fácil ser um bom filho, diante de tantas maldades que o mundo hoje oferece, diante de tantas dificuldades, das nossas fragilidades, a nossa falta de conhecimento e tantas coisas mais. Por vezes nós temos culpa no cartório, por vezes não, nós sofremos ataques externos, às vezes consciente e às vezes inconsciente. Nossa família foi atacada de forma inconsciente muitas vezes.
E a gente às vezes se encontra desestruturado, pedindo socorro, pedindo ajuda. A maioria das pessoas que na página aqui vem pedir oração é problemas familiares. E quando o problema é familiar, meu irmão, ele é muito mais poderoso para derrubar um homem. É muito mais poderoso para derrubar uma mulher, ok? O homem, ele enfrenta leão. Ele enfrenta o leão, meu amigo. O homem pega um facão aí e sai brigando com o leão para salvar a família. Mas agora, quando tem um problema interno, quando tem um problema emocional, quando tem um problema que derruba, né, o amor, e aí derruba mesmo o homem, derruba a mulher, derruba os filhos, e aí, então, meus irmãos, é o momento da gente cada vez mais se ajudar nas famílias. É preciso termos pessoas que tragam formações, movimento. Existem muitos movimentos nascendo agora, né, de formação da mulher, de resgate da dignidade da mulher cristã, né? Contra toda essa onda de um feminismo voraz, um feminismo que vai contra todo o cristianismo. Eu não estou negando aqui os valores das mulheres, é claro, existe sim, eu já vi né, o padre fala isso na palestra lá, o feminismo positivo, né, que trouxe coisas muito boas, mas existe uma ala do feminismo que realmente vai contra a família, contra a própria mulher, né, a mulher cristã. Então, meus irmãos, a família está sofrendo ataques, né? Eles estão querendo reformular o que é o homem, tirando a masculinidade do homem. O homem não pode ser masculino, que é uma ofensa ao feminismo. Então, assim, existe muitos exageros aí. Temos problemas, claro que temos. Precisamos conversar sobre os problemas, precisamos buscar equilíbrio. E os santos sempre nos ensinaram, e os filósofos, né, Aristóteles, é, a, a, a virtude está no meio, quer dizer, no equilíbrio. Nada exagerado faz bem. Então, meus irmãos, o catecismo ele vai continuar aqui. Vamos retomar aqui no 1652. Ele abre então falando da importância da grandiosidade do matrimônio e que o matrimônio é a base, né, a célula da sociedade. Se o matrimônio está se dividindo, se os casais estão se separando, se os filhos estão, né, desobedecendo os pais, então a gente há aí um desfalecimento da família. E quando você desfacela a célula, né? O que é o desfalecimento da célula, né? A célula cancerígena, né? Você rapidinho ela vai passar para outra célula, daqui a pouco o organismo está podre e o organismo morre. Então, meus irmãos, as famílias doentes significam uma sociedade doente. É isso que é o retrato da nossa sociedade. No parágrafo 1652 ele diz assim: o Instituto do Matrimônio e o amor dos esposos estão, por sua índole natural, ordenados à procriação e à educação dos filhos, em que culminam como uma coroa. Olha que lindo isso, né? O amor dos esposos, o amor, né? O objetivo final, tem uma índole natural, são ordenados à procriação, a, né, procriar, ter os seus filhos e educá-los. Veja o que diz a igreja. A missão de educar os filhos é dos pais, não é do Estado, não é do governo. A missão de educar é dos pais. É você, pai e mãe, que permite que o Estado possa ensinar ao seu filho geografia, ensinar ao seu filho matemática e português. Na visão cristã, você, pai, é o responsável pela educação. E você então delega ao professor, àquela escola, ao Estado, que ensine ao seu filho aquelas matérias do primeiro ano, do segundo ano, matemática, filosofia, etc. Mas você, pai, é responsável pela educação. Você é o educador dos seus filhos. Essa é a sua missão. Essa é a sua vocação, pai e mãe, do qual Deus vai lhe cobrar amanhã. Assim como o padre tem a vocação de celebrar a missa,
Assim como o padre tem a vocação de celebrar os sacramentos, nós, casados, pais e mães, temos a vocação de amar os nossos cônjuges e educar, criar os nossos filhos. Essa é a nossa missão e vocação do qual Deus vai nos cobrar. Claro que aquilo que a gente pôde fazer, o que a gente, dentro das nossas condições, né? Deus não vai te cobrar que você tenha tido um casamento perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Porque o casamento, olha que interessante, olha só, cada pessoa tem um universo, cada pessoa é uma pessoa única, é uma pessoa única, diferente de qualquer outra desses bilhões que há no mundo. E aí quando você junta numa casa duas pessoas únicas, você forma ali uma família, já começa ali a formar uma família. E aí eles têm um filho, já vem um terceiro, três pessoas únicas formam uma família única na história e no universo. Então, meu irmão, irmã, as complexidades são ímpar. A complexidade, nenhuma outra família é igual a outra. Nenhuma família é igual a outra. Cada um tem a sua peculiaridade, as suas dificuldades. Nenhuma família será perfeita. E nenhuma família pode cobrar da outra família que a outra família seja igual à sua. Nunca vai acontecer isso. Eu vejo às vezes, infelizmente, famílias, né, cristãs, pessoas de caminhada, que ficam julgando as famílias dos outros, que ficam como se a outra família tem que fazer assim, 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 assim. Peraí, não tem uma receita. Existe, claro, um ordenamento, existe a doutrina, existe dicas, existe meios de a gente viver melhor e implementar e se ajudar mutuamente, conhecer os temperamentos. Existe tanta coisa maravilhosa que a gente aprende uns com os outros, uma família com a outra e se ajuda. Mas é importante saber que cada família, cada casa é uma realidade diferente da outra. E que ninguém pode chegar, não, aqui ó, a receita deu certinho na minha casa, vai dar na sua. Não, nem sempre. Nem sempre dá. É outra realidade, é outro contexto, com outras pessoas que tiveram outras histórias de vida, com outros traumas, com outras dificuldades, com outros dons. Então, meus irmãos, tem que haver muito respeito. Quando a gente entra na casa de uma família de outra pessoa, a gente tem que pensar que você está entrando no lugar sagrado. Ali é um lugar sagrado. É um templo. Assim como a igreja é um templo do sacerdote, do padre, a família é um templo. É um templo. Com todas as dificuldades que qualquer família possa ter. Com os membros da família totalmente afastados de Deus. Mas ali, se tem o pai, se tem uma mãe, se não tem, tá meio dividido. Infelizmente, tem essas realidades hoje. Mas se tem ali uma família, mesmo que esteja capengando, existe a família, ali é algo sagrado, é algo que Deus ama de todo o coração. E nós precisamos ajudar-nos uns aos outros, ajudar uma família a ajudar a outra, ok? A resgatar esses valores essenciais, esses valores que nos constituem, que nos faz família, que nos faz unidos, que nos faz amor, meus irmãos. Numa sociedade hoje tão egoísta, que ensina valores egoístas, nós precisamos resgatar os valores cristãos, ok? Deu certo 2000 anos, por que não está dando certo agora? Porque abandonaram os valores cristãos. É por isso que não está dando certo. É por isso que está essa bagunça. Porque abandonou-se os valores cristãos. E assim diz o catecismo: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e constituem um benefício máximo para os próprios pais. Deus mesmo que disse: não convém ao homem ficar sozinho, Gênesis 2,18, e criou de início o homem e a mulher, querendo conferir ao homem uma participação especial da sua obra criadora, abençoou o homem e a mulher, dizendo: crescei e multiplicai-vos. Donde se segue que o cultivo do verdadeiro amor conjugal e de toda a estrutura da vida familiar que daí promana, sem desprezar os outros fins do matrimônio, veja, sem desprezar os outros fins do matrimônio,
tende a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor do Criador e do Salvador, que por intermédio dos esposos aumenta e enriquece sua família. Então, uma das missões essenciais da família é ter filhos. Então não pode haver uma família cristã que não queira ter filho. Um homem ou mulher que casa e fala, não, nós vamos casar e não vamos ter filho. Isso está errado. O casamento não é válido. O casamento cristão não é válido se os cônjuges já decidem no casamento não ter filhos. Se caso eles não conseguirem ter filhos por problemas genéticos, aí é outra coisa. Mas se você já casa com a intenção de não ter filho, não é um casamento válido. Olha que interessante. Não é um casamento cristão. Só que não tem só o objetivo. O casamento não é só ter filho. Mas é também o amor mútuo. E o amor mútuo não é amor de paixão, de carinho. É amor de dar a vida. É amor de uma entrega total. Muito mais. É com carinho, é com paixão, mas é muito mais. É dar a vida. E aí diz aqui, a fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Veja só, a missão do pai não é transmitir só uma educação para a vida profissional. E quantos pais se preocupam só com a educação na vida profissional? Não, eu tenho que dar a educação do meu filho, eu tenho que pagar um colégio caro, porque ele tem que ser médico. Faz de tudo para a criança ter um emprego, para ter dinheiro. Mas não faz nada para que seu filho tenha caráter? Para que o teu filho tenha uma educação moral? Para que o teu filho tenha uma educação espiritual? Para que teu filho tenha uma educação sobrenatural dos mistérios de Deus? Veja só, meus irmãos, eu estou aqui pregando, estou aqui falando, mas a missão de um pai e uma mãe é pregar para os seus filhos, é ensinar para os seus filhos, é você ser o catequista para os seus filhos. O catequista da igreja lá, ele é só para preparação para o sacramento. Você, pai e mãe, é para preparar o seu filho para o céu. Para preparar o seu filho para a vida. Para ele saber lidar com a vida. Agora eu estou falando isso aqui, não é para apontar o dedo, para dizer que você não está fazendo isso. Não. É para que você agora encha o seu peito e veja a grandiosidade da vocação que você tem. E se você vacilou para trás, não vacila agora. Porque o que Deus quer de nós é uma atitude presente, atitude hoje. Não adianta ficar lamuriando o passado. Beleza. Quantas coisas eu errei no passado, meus irmãos, com os meus filhos. Por falta de conhecimento, por falta de formação. Não me ensinaram. Infelizmente, todos esses conhecimentos não nos foi passado. Não nos foi passado. Houve um lapso aí, infelizmente, de um século para cá, na formação católica. Nós perdemos, principalmente aqui no Brasil e no mundo também, porque houve uma ala aí que só se preocupou com questões políticas dentro da igreja. E se perdeu esse caráter formativo doutrinal, formativo moral, formativo espiritual dos católicos. Isso que eu estou falando, meus irmãos, os próprios bispos falam naquela reunião em Aparecida, o documento de Aparecida, os próprios bispos falam, precisamos resgatar a formação dos católicos que já têm os sacramentos. Então, meus irmãos, nós precisamos agora resgatar esses ensinamentos. E com amor, com ardor, com ânimo. Alegre-se, sorria. Deus tem uma missão sublime para você e sua família. Deus tem uma missão sublime para resgatar o seu casamento, para resgatar os seus filhos. Não tenha receio. Dificuldades existem, falhas existem, isso aí acontece. Você acha que Santa Mônica rezou 30 anos, por quê? Porque Santo Agostinho não era fácil. Agostinho só vivia
né? Nas prostitutas, nas seitas esotéricas, Agostinho lá só na gandaia e Santa Mônica rezando. E aí, depois de 30 anos, conseguiu a conversão dele. Ele se converteu através de Santo Ambrósio. E várias outras aí, Santa Rita de Cássia. Quantas dificuldades, meus irmãos, a família encontra. Existem histórias maravilhosas de santos, de família, né? Os últimos episódios do podcast Cefascast, eu comecei a falar de algumas famílias dos santos. Então, muito mais do que você ficar com essa aula, não é para você ficar remoendo o erro do passado. Ao contrário, faça um exame de consciência, reconheça os erros, aonde errou e vai pensando o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora à noite. Dá um abraço na tua esposa, dá um beijo nela, trata com amor, com carinho os seus filhos. Começa a cobrar, ó, tem que pedir benção. Começa a cobrar, começa a resgatar, vamos rezar aqui, ó, antes de comer um Pai Nosso. Não reza junto em família? Reza pelo menos um Pai Nosso. Começa com um Pai Nosso, né? Antes de comer. Na hora de dormir, pessoal, vamos se reunir rapidinho aqui. Ave Maria, papapá, que Deus abençoe nossa noite, amém. Começa a resgatar, meus irmãos, isso. Comecemos a resgatar esses valores essenciais na vida do povo católico, na vida das famílias católicas. Então, assim, vou repetir esse trecho. A fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Vocês têm uma missão sublime de transmitir aos filhos de vocês, né, os frutos de uma vida moral, homens de bem, mulheres de bem, frutos de uma vida espiritual, eles têm uma vida espiritual, um relacionamento com Deus e uma vida sobrenatural, porque Deus os chama para o céu. Tem que preparar eles sim para trabalhar, para a vida profissional, mas mais ainda, preparar para o céu, preparar a alma deles. Okay? E você, pai, também cuidar da sua alma. Não deixar de rezar todos os dias. Não deixar de buscar Deus, não deixar de estudar a palavra. Seja esse vídeo e vários outros cursos aí, estuda a palavra de Deus. Quem é esse Deus? Se Deus existe, quem é Ele? O que Ele pensa? O que Ele quer? Isso é valorizar Deus e não desprezá-lo. Desprezar Deus é dizer assim, existe um Deus aí. Eu creio. São Paulo fala, né? Olha, até os demônios acreditam que Deus existe. Isso aí é fácil. Então, o Senhor nos chama a ter um relacionamento com Deus sério e verdadeiro. Os pais são os principais e os primeiros educadores de seus filhos. Viu? Catecismo. Os pais são os principais e os primeiros educadores de seus filhos. Neste sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Glória a Deus. Oh, maravilhoso isso aqui, meus irmãos. Meus irmãos, a hora já passou, né? A gente está aqui propondo meia hora só de aula. Então, amanhã nós continuaremos a parte 2. Com certeza, o sacramento do matrimônio vai render aí 3 partes. Hoje, segunda, amanhã, terça e quarta-feira, então. Tá bom? E aí a gente vai aprofundar mais. Não percam, divulgue aí, chame aí seu marido, sua esposa, vamos meditar juntos sobre essas maravilhas que é ser família, que é ser casal, né? Que é ser pai, mãe, marido, esposa. Tá bom, meus irmãos? Boa noite a todos. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, às 10 horas, tá bom? Grande abraço. E procura lá, né, no link aí, o grupo lá no WhatsApp ou no Telegram, né, e o YouTube para que vocês não percam aí caso o Facebook volte a censurar a página. Deus abençoe a todos.